Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar de volta com vocês. Peço perdão porque nem sempre a gente consegue gravar no horário mais adequado, né? Nós estamos aí próximo ao Natal, em dezembro, e definitivamente a gente não tem neve. Essa época é uma época de festas, né? De reuniões familiares. Isso é muito bom. Reunir a família é excelente. Muita comida, bebida para quem tem condições, alegria, né, de um modo geral, mas vocês concordam que muitas vezes, talvez a maioria das vezes, o convidado especial fica fora de tudo isto? Sim, nós estamos falando de Jesus Cristo. A festa é dele, para ele, mas na maioria das vezes a gente se esquece dele. Muitas vezes nem sabe por que está festejando. Mateus 1,18 nos diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada ou prometida com José, sem que tivessem antes coabitado, ou seja, não houve relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O nascimento de Jesus Cristo, e o que nós estamos falando é justamente isso, o nascimento de Jesus Cristo, acontece por intervenção divina. Não se trata de um acidente ou acaso na história humana. Ele não foi planejado por homens, mas já havia sido planejado por Deus na eternidade passada. O nascimento de Cristo começou nos céus. Antes mesmo da criação do universo, houve uma reunião da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ali foi traçado o plano da redenção, onde o Filho, a segunda pessoa da Trindade, haveria de se encarnar, vir ao mundo, viver entre nós, padecer, sofrer, assumir o nosso lugar na cruz, morrer, ressuscitar e ascender aos céus como o Rei da Glória. Tudo isso já havia sido planejado. O nascimento de Jesus foi mesmo até anunciado no Éden. Gênesis 3,15 nos diz: Porém inimizade entre ti, esse ti aqui é a serpente, Satanás, e a mulher, que se refere à igreja, entre tua descendência, do inimigo, e o seu descendente. Quem é esse seu descendente? É Cristo. Este descendente, que é Cristo, te ferirá a cabeça da serpente, e tu, que é a serpente, lhe ferirás o calcanhar da igreja. Ali começa a história da redenção e o nascimento de Jesus Cristo. Prosseguindo, ele é anunciado como descendente de Abraão. Agora, de onde surgiria toda a descendência de Abraão, que era comparada às areias das praias e às estrelas dos céus? Através de Jesus Cristo, somente através dele. Jesus Cristo é representado em todo o Antigo Testamento, não só no Novo, mas em todo o Antigo Testamento, em toda a Bíblia, por intermédio de várias figuras no Antigo Testamento, como o Cordeiro da Páscoa, a representação de Jesus Cristo, pelo maná que caiu do céu, pela água que saía da rocha no deserto, quando o povo de Israel teve sede e Moisés tocou a rocha para que saísse água da rocha, pela coluna de nuvem que guiava o povo de Israel de dia no deserto, pela coluna de fogo que guiava o povo de Israel à noite, pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo que estava dentro da arca da aliança, que era as tábuas da lei, o vaso com maná escondido e a vara seca de Arão que floresceu, pelo templo, pelas festas, por todos os sacrifícios e pelo sábado. Tudo isto era sombra de Cristo apontando diretamente para ele. Cristo nasceu de mulher, Maria, Jesus nasceu de mulher, Maria, sob a lei, para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. A Bíblia nos apresenta Jesus como um profeta superior a Moisés, como um sacerdote superior a Arão, como um rei
herdeiro do trono de Davi, cujo reino jamais passará ou passaria, como o rebento de Jessé, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, como um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, como Pai da eternidade, como príncipe da paz. Ele é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Miqueias, no versículo 2 do capítulo 5, nos fala que 700 anos antes de Cristo nos informava que Jesus nasceria em Belém da Judéia, em Belém. Então o anjo Gabriel é enviado a Jerusalém, onde estava o sacerdote Zacarias, que aguardava havia muitos anos um filho. Com muita oração, esse filho seria o seu sucessor no sacerdócio. Sua mulher, porém, era estéril e avançada em idade. O anjo comunica a Zacarias que um milagre estava por vir e que sua esposa teria um filho, mesmo sendo idosa e estéril. O filho se chamaria João Batista, o precursor de Jesus Cristo. O mesmo anjo Gabriel é enviado a Nazaré, na Galiléia, uma diferença de alguns meses. Lá se encontra uma jovem virgem, Maria. Ela é comunicada que seria mãe do Salvador. Seu filho seria chamado Jesus, porque salvaria o seu povo de seus pecados. Ela não sabia o que iria acontecer, pois era muito jovem, não era casada e era prometida a José. O anjo explica que desceria sobre ela a sombra do Espírito Santo e ela conceberia com as mãos de Deus. Esse filho seria o Filho do Deus Altíssimo, o Salvador, o Senhor, o Messias. Na plenitude dos tempos veio Jesus Cristo, nascido de mulher, sob a lei, para ser o nosso Redentor. Maria e José moram em Nazaré da Galiléia, mas a profecia mostra que Jesus nasceria em Belém da Judéia, a cerca de 150 quilômetros de distância. Para que a profecia se cumprisse, Deus faz um arranjo no Império Romano. Através de César Augusto, ele inicia um recenseamento para que todos os cidadãos pudessem voltar à sua cidade natal e participar desse recenseamento. Por esta razão, José, que era nascido em Belém, precisa voltar a Belém. Maria estava para ganhar seu filho, mas mesmo assim vai junto com José para Belém. Lá não havia lugar para eles ficarem, uma cidade pequena, com muita gente. Tiveram que se abrigar num estábulo, no meio de animais. Quando Jesus nasce numa manjedoura, não é numa cama macia, não, numa manjedoura, um anjo vai contar aos pastores que estavam na região. Estes começam a cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os céus se regozijaram. Os magos vieram de muito longe, do Oriente, viram a sua própria estrela, não era uma estrela no céu, mas a sua própria estrela. Em Números está profetizado que esta estrela não os levaria a Belém, mas sim a Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque lá estava a palavra de Deus, e é pela palavra que sabemos exatamente quem é Jesus, onde ele haveria de nascer e qual seria a sua missão. Os reis magos perguntam onde está Jesus e os escribas, que eram entendedores da palavra, mas não adoradores ou seguidores de Jesus, eles apontam que o Messias deveria nascer em Belém. Então a estrela os leva até Jesus em Belém. Entraram, adoraram, presentearam Jesus com ouro, reconhecendo que ele é rei, com incenso, reconhecendo que ele é sacerdote, e com mirra, pois veio para morrer em favor do seu povo. Ouro, incenso e mirra. Jesus cresce em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Era carpinteiro em Nazaré. Aos 30 anos, para cumprir as Escrituras, vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E aqui começa o seu ministério. Andou por toda parte, fazendo o bem,
libertando os oprimidos do inimigo de Deus, do diabo, né? Os oprimidos pelo diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Foi um glorioso ministério, o de Jesus, para a glória do seu Pai, para a glória de Deus. Jesus Cristo se apresentava como eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Ele realiza a obra de Deus com milagres, ensinando a todos sobre o reino. Quando chega o tempo de glorificar o Pai, ele sobe para Jerusalém. Ele chora, ele transpira sangue, ele é preso porque era a hora das trevas. Ele é levado ao sinédrio, é cuspido, é agredido, é levado ao pretório romano, onde é escarnecido, onde leva chibatadas. Ele é então levado à cruz, em nosso lugar. Derrama o seu sangue para levar consigo os nossos pecados, os pecados do mundo. Ele morre em nosso lugar, ele é sepultado, mas ele ressuscita ao terceiro dia e ascende e sobe aos céus, onde está assentado à direita do Deus Pai, de onde intercede por nós e governa o mundo, os céus e a terra, e de onde dirige a sua igreja. Afinal, ele é o fundamento da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja. A Bíblia nos diz que este Jesus há de voltar pessoalmente, visivelmente, de maneira audível, repentina, inesperadamente, gloriosamente, para buscar a sua igreja, nós, os salvos. Quando ele voltar, em majestade e glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os salvos vivos serão arrebatados, e a sua igreja será julgada nos ares, no tribunal de Cristo. O julgamento começa pela casa de Deus. Depois, os demais serão julgados, as nações serão julgadas. Haverá então as bodas do Cordeiro. Cristo e a sua noiva, a igreja, pela eternidade estarão juntos. Não haverá mais lágrimas, ou mesmo a morte não existirá mais. Todo aquele que receber, que crer no Senhor, Deus lhe dá o poder de ser chamado Filho de Deus. Se você receber, se você crer no Senhor, você recebe o poder de ser chamado Filho de Deus. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. Somente seremos salvos pelo nome de Jesus. Somente Jesus pode reconciliar-nos com Deus, a mim e a você com Deus. Ele é a porta, ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ninguém vem, não se fala de ninguém vai. Ninguém vem porque ele é também o Deus, parte do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é o Rei da Glória. Deus o colocou na posição mais exaltada do universo, o nome acima de todo nome, a quem todos dobrarão os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas devemos fazer isso em vida. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor, agora e pelos séculos dos séculos. A Bíblia, meus caros, a Bíblia não relata a data do nascimento de Jesus. O homem convencionou o dia 25 de dezembro como a data do seu nascimento. Mas isso não está na Bíblia. Agora, mais importante do que a data é primeiramente você crer e receber Jesus como seu Senhor e Salvador, que morreu na cruz por sua causa, por minha causa, para nos salvar. Para isto, basta confessar com a boca,
Jesus como Senhor, dizer Senhor Jesus, e no coração crer, receber que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se você crer com o coração que ele ressuscitou, foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, e confessar com sua boca que ele é o seu Senhor, você será salvo. Caso ainda não tenha sido, caso ainda você não seja salvo, essa é a maneira de ser salvo. Todos os que creem no nome de Jesus são feitos filhos de Deus. Em segundo lugar, é permitir que o Espírito Santo, que está em você, que está em mim, no meu espírito, no seu espírito, possa todos os dias ter acesso à nossa alma, à nossa vida, para nos transformar. É pelo Espírito Santo que somos transformados, para poder ter a nossa alma salva. O espírito é salvo quando cremos. O corpo, quando o Senhor voltar, teremos o corpo de glória. Mas a nossa alma é nossa incumbência à salvação. Através da ação do Espírito Santo, através da permissão com que o Espírito Santo possa agir em nós. O Senhor não arromba nenhuma porta. Você, eu, precisamos convidá-lo a participar da nossa vida. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, quer ter comunhão conosco, quer participar da nossa vida, mas precisamos dar o primeiro passo, precisamos permitir que isto aconteça. Quando damos o primeiro passo, Deus então entra na jogada, entra na nossa vida e nos transforma por completo. Espero que tenham gostado. É uma mensagem simples, mas que eu acho que tem muito significado, principalmente nessa época que estamos vivendo, que é final de dezembro, onde, como eu falei, muitas vezes a gente se esquece da presença de Jesus Cristo e do significado da festa de Natal. Mesmo não tendo essa data na Bíblia, essa data foi convencionada 25 de dezembro, nós devemos nos lembrar do Senhor, não só nesse dia. Todos os dias nós devemos nos lembrar do Senhor e permitir que Ele haja na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, está escrito aqui inscrever-se, você vai ter acesso aos vídeos que já existem, os que virão. E se você gostou, dê o like, porque isso permite que mais pessoas vejam esse vídeo no YouTube. Peço ao Senhor que nos dê um excelente final de ano, um final de ano em Cristo, e que 2024 seja um ano abençoado pelo Senhor para todos os nossos, para nós e para toda a nossa família e os nossos parentes, para todos os nossos amigos, para todos que tenhamos a condição de conviver ou de participar da vida de cada um. Amém.